podcast que leva o meu nome, que tem o nome do meu método, é uma junção de tudo que eu acredito e adoro. Gente bacana, conhecimento, falar sobre saúde, falar sobre aprender a conhecer o seu corpo. E hoje a gente vai conhecer um pouco mais sobre o pulmão com a maravilhosa Catarina Pagotto. Doutora Catarina, minha Cá. Obrigada, que bom que você tá aqui. Obrigada. Sempre um prazer Seja falar com você. bem-vinda. Muito obrigada. Eu tô muito feliz com que você aceitou esse convite, porque... Com certeza. Para quem não sabe, a doutora Catarina é médica da minha família, cuidou do meu pai maravilhosamente bem, cuida da minha mãe como um anjo, é nossa... Obrigada. Nossa querida. Queridos. Obrigada uma família a você. muito querida. É um prazer estar aqui. Cá, me conta um pouco aonde veio essa paixão pelo pulmão. Me conta um pouco isso. Sim. Então, bom, eu desde pequena sempre quis fazer medicina. Né? Na minha família nunca teve nenhum médico, nem na parte da família do meu pai, nem da minha mãe. Eu fui a primeira. Então, desde pequena eu nunca tive outra opção de faculdade, né? Eu sempre quis fazer, sempre falei, a minha primeira e única opção é fazer medicina. E assim foi. Com 17 anos eu fui fazer. E depois que eu me formei, eu fui fazer a residência, minha primeira residência de clínica médica. Uhum. E durante essa residência, eu vi que consegui identificar a causa daquela falta de ar que a pessoa estava e conseguir aliviar, me encantou muito. Só quem já teve a sensação de falta de ar sabe do que eu estou falando, né? Então, conseguir estender a mão para essa pessoa, identificar a causa e ajudar a melhorar, isso aí me encantou e me encanta até hoje. Brilha os olhos, né? Brilha os olhos até hoje. Então, por isso que eu escolhi. Que lindo, que lindo. E hoje a gente vai falar aqui um pouco de pulmão e a gente vai tentar relacionar com o envelhecimento e com as mulheres 50 a mais. Okay. A minha primeira pergunta é bem pontual. Quais as doenças pulmonares mais evidentes? O que chega lá de mais quantidade no consultório? Falando sobre as mulheres 50 a mais, a gente tem que dar atenção a um evento importante na vida da mulher, que é a menopausa, né? Então, nenhuma de nós escapa disso. E a menopausa, a gente tem uma baixa dos hormônios, né, do estrogênio, e essa baixa dos hormônios facilita aparecer, por exemplo, asma. A asma é uma doença mais prevalente em mulheres, e depois da menopausa, com a baixa dos hormônios, ela é mais comum. Tá? Então, asma é uma doença que eu chamaria atenção para as mulheres 50 a mais. Outra doença é a DPOC, que é a doença pulmonar obstrutiva crônica. Então, aquela mulher que começou a fumar com 20 anos, com 15, aos 50 que ela vai sentir esse peso de uma vida fumando. Então, é 50 a mais que ela vai começar a ver as consequências disso. Então, a DPOC, que popularmente é a bronquite do cigarro, vamos dizer assim. Uhum. E outra doença comum, depois dos 50 a mais, é a apneia do sono. Porque com a menopausa, uma das queixas mais comuns é ganho de peso, insônia. E aí vem uma piora da qualidade de vida e a apneia do sono vem acompanhando isso. Essa história da apneia é uma coisa que as pessoas ainda não têm tanta informação, apesar de ser uma coisa mais falada hoje em dia. Eu queria que você desse uma palhinha sobre como a gente diagnostica isso. A pessoa que tem apneia do sono, a gente está conversando sobre mulheres, mas os homens também podem se englobar nisso. Aquela pessoa com apneia está sempre com sono durante o dia. Então, não consegue ter uma vida produtiva. Uhum. Ele fica, por exemplo, esperando numa sala de espera, ele dorme. Ele vai assistir um filme no cinema, ele dorme. Ele não consegue ficar acordado. Circunferência abdominal? Na maior parte das vezes está com sobrepeso, tá? Uma circunferência aumentada. Por quê? Porque a apneia do sono facilita, por exemplo, aumenta a resistência à insulina, cortisol. Então, mexe no organismo como um todo, a apneia do sono. Então, é aquela pessoa que ronca muito à noite, que para de respirar durante alguns segundos. Normalmente, quem percebe isso é o parceiro. Então, dá atenção a isso, porque isso é uma doença que facilita aparecer pressão alta, diabetes, infarto, AVC, obesidade. E o sono não fica reparador, né? Não fica. Então, a sua qualidade de vida cai demais. Né? E depois da menopausa, isso é mais comum. Muito interessante. Sim. E
Eu queria perguntar bem especificamente com relação à capacidade respiratória e à função pulmonar. Eu queria entender um pouquinho, que as pessoas entendam a importância de ter uma capacidade respiratória. Ainda mais que a gente veio dessa pandemia, que a gente viveu um vírus que teve uma influência muito específica nesse sentido, né? Sem dúvida. Então, o vírus da Covid veio para conscientizar as pessoas da importância de cuidar da parte respiratória, né? E isso aconteceu, tá? Então, muita gente hoje procura um pneumologista com preocupações que antes não tinham, né? Olha. Então, falando em capacidade respiratória sobre o exercício físico, é essencial, tá? Você cuidar da sua capacidade respiratória fazendo o exercício. O exercício físico aumenta o número de alvéolos pulmonares, aumenta a superfície de troca gasosa. Então, isso a maioria das pessoas não sabe, Não né? entendem essa Não importância. entendem. Durante o exercício, os músculos precisam mais de oxigênio. Então, com isso, o pulmão precisa trabalhar mais, então ele é treinado a ficar melhor. Exatamente. Então, as pessoas têm que se conscientizar disso. Mas a pandemia veio para melhorar essa consciência, eu senti. Você sabe que no método, a primeira coisa que eu ensino, em especial a minha equipe, os professores, e que eles aprendam a ensinar as pessoas a respirar. Perfeito. As pessoas não têm coordenação para respirar. Sim. Né? Então, a sim. gente usa muito isso como base. Às vezes você quer começar uma atividade com uma pessoa e ela vem de um sedentarismo, você não pode fazer um treino avassalador. Claro. Então, a gente usa exercícios respiratórios como um descanso ativo, quando você vai fazer uma série um pouco mais programada, mas a pessoa não tem tanta resistência, então você para, Perfeito. descansa e aprende a respirar. É muito interessante. Perfeito. Não existe na educação física ou na fisioterapia uma regra para a respiração. Você, inclusive, pode brincar com isso quando você está fazendo um exercício. Então, um agachamento ou um senta e levanta. Não tem exatamente uma regra para qual momento você tem que inspirar ou expirar. Mas já se sabe, por exemplo, que quando você expira e no momento que você está fazendo uma contração maior, é mais fácil a posição do diafragma, você consegue controlar melhor a contração do abdômen e protege a coluna. Perfeito. Então, é muito importante essa relação, inclusive esse trabalho que a gente faz junto, porque muitas vezes a pessoa vai para o seu consultório com essa soma de coisas, menopausa, circunferência abdominal, apneia, asma, foi fumante na adolescência e não sabe por onde começar, né? Sem dúvida. E eu sempre falo o seguinte, o importante é começar. Tá? Mas eu não aguento, eu não consigo fazer 5 minutos de esteira. Não precisa. Então, você vai começar por outro exercício, desde que você seja bem orientado. É isso aí. Né? É muito importante, inclusive, isso sair da boca do médico. Porque Sim. a pessoa precisa entender que médicos como você pensam nele como um todo. Então, Sem sua dúvida. especialidade é o pulmão, mas você está vendo que outras coisas estão acontecendo aliadas ao problema pulmonar, né? Sem dúvida. Então, quando a pessoa entra no meu consultório, normalmente o especialista tem o costume de olhar a só especialidade. Não, você tem que enxergar que por trás daquele pulmão tem uma pessoa, né? Sim. Um organismo, então que você tem um mundo diferente, que você tem que alcançar e ver quais são as fraquezas. Sem dúvida. Né? Então, eu costumo dizer, nenhum paciente com problema pulmonar tem contraindicação, por exemplo, de fazer um exercício. Todos têm indicação. Desde que Cada um na sua realidade bem acompanhados. Tem alguns com doenças graves que precisam ser supervisionados, sim. Mas não deixar de fazer. O indivíduo como uma pessoa é único, né? Sim. É muito difícil você padronizar. Né? Sim, com certeza. Aproveita e conta um pouquinho essa coisa da consulta pneumológica de rotina, tá? Isso está acontecendo, as pessoas estão com essa... entendendo a importância disso cada vez mais? Estão entendendo a importância disso cada vez mais depois da pandemia que a gente teve, né? Então, depois da pandemia, sim, as pessoas têm procurado. E o importante é conscientizar essas pessoas que precisam fazer uma consulta de rotina, principalmente aquelas que têm história de problemas pulmonares na família,
Aqueles pacientes, aquelas pessoas que fumam ou pararam de fumar há menos de 15 anos, tem que passar uma vez por ano, mesmo que não sinta passivo, nada. Né? E Você aquele que, comigo sem dúvida, o fumante passivo, ele está exposto às mesmas doenças do que o fumante ativo. Né? Então, também tem que passar numa consulta anual, desde que não esteja sentindo nada, senão vai aumentar a frequência. Mas depois da pandemia, a conscientização melhorou muito. E a espirometria é de praxe? A espirometria é uma prova de função pulmonar, né? Para explicar um pouco, a gente vê capacidade respiratória, entre outros volumes e fluxos pulmonares. Sim, então, pessoas que trabalham em algumas empresas com agentes nocivos têm que fazer periodicamente. Antes de começar algum esporte, um exercício e que tem antecedente de ter alguma coisa, passe no pneumologista, veja como que está a sua capacidade respiratória. Um pouco sobre o sedentarismo. Então, o paciente vai lá, gosto de caso clínico. O paciente vai lá e ele está sedentário e ele quer um pouquinho entender os sinais de alerta que ele precisa ter para começar uma vida nova, começar uma vida ativa. Então, o paciente vai no consultório, por exemplo, aquele paciente que tem asma, por exemplo, vamos dar, que é bem comum. Vai começar um exercício, quais são os sinais de alerta? Claro que quando ele começar, ele vai cansar, mas você tem que saber diferenciar o cansaço de quem não está fazendo exercício com a crise de asma. Então, se você fizer exercício, tiver uma crise de tosse, por exemplo, uma crise de chiado no peito ou uma dor em aperto, isso são sinais de alerta. Né? Sinal de que sua doença pode não estar controlada devidamente. Né? Então, aí o que precisa fazer? Melhorar o controle da doença para continuar, sim, fazendo o exercício e não diminuir o exercício por conta disso. A gente tem que aumentar o controle da doença. Por isso que a gente precisa de médicos assim, né? Sim. E o oposto, doutora Catarina K? E o atleta? E o cara que sempre foi esportista e ele começou a sentir um cansaço diferente. Acontece? Acontece. Eu tive casos no consultório durante a pandemia de atletas que pegaram Covid, por exemplo, e no pós-Covid viam que não rendiam, por exemplo, numa prova de triatlon, não rendiam igual, né? A gente tem que avaliar certinho as sequelas da Covid. Que hoje foi também muito individual, né? Muito, né? Hoje que a gente tem até hoje a Covid longa, né? Que dura meses os sintomas. Sim. Então, precisa de uma avaliação. Às vezes nesses atletas, às vezes fazer uma ergoespirometria, que é aquela espirometria na esteira. Né? Com esforço, né? Com esforço. Muito, muito bom. Vamos falar sobre o vape? Vamos, Steph, vamos falar sobre o vape. Embora seja mais comum nos jovens, eu queria entender se isso já atingiu as mulheres, os 50 a mais, e o que a gente pode fazer para conscientizar as pessoas. O vape é um assunto extenso e triste, na verdade, porque a indústria do tabaco é uma indústria muito poderosa, né? Sempre foi. Então, a geração que nasceu entre 1995 e 2010 ia ser a primeira geração que ia ter um índice muito menor de tabagismo, porque a gente está sempre falando, está sempre aparecendo avisos de que o tabagismo faz mal. Então, ia ser a primeira geração... Aquele limite dos locais, que não pode mais fumar em todos os lugares. Exatamente. Né? Hoje, você fumar, diminuiu muito o número de fumantes. Ia ser a primeira geração com tabagismo mínimo. Mas aí apareceu o vape para colocar isso em risco. Tá? Então, o que a indústria fez? Lançou um objeto que chama a atenção dos jovens, né? Jovens não 50 mais, aí a gente teria que falar aí entre 18 e 25, que mais vão ou menos. Sofrer lá nos 50 a mais deles. Exatamente, né? O vape é uma epidemia que a gente vai ver as consequências daqui 10, 15 anos. Né? Então, essa geração ficou comprometida porque a indústria lançou um objeto que chama a atenção daqueles jovens, que é um objeto moderno, portátil. Então, só pelo formato, eles já se interessam.
né? E colocam ali propagandas de que tem aromas, vitaminas. Veja, ali tem solventes perigosíssimos. Sim. Né? Imagina que tem um líquido dentro de um objeto onde ele é aquecido por um circuito elétrico. Né? A gente não sabe nem quais são as consequências disso daqui 10, 15 anos. Muito novo, então, né? Tem metais, tem plástico, tem de tudo ali que você está inalando, né? Fora o aparecimento da EVALI, não sei se vocês já ouviram falar. EVALI ou EVALI é a doença, é a injúria pulmonar causada pelo cigarro eletrônico. É uma pneumonia química muito perigosa. Nossa. E está matando, né? Os jovens. Então, isso é um pesadelo. É um pesadelo que a gente ainda vai viver, infelizmente. E se a pessoa começou a fumar e entende e para, ela tem chance de ter uma vida um pouco mais tranquila? Sem dúvida. Não é? Sem dúvida. Dá tempo, cara, de parar? Com certeza, Esther. Dá tempo. É isso que eu gosto de falar. Tempo. Gente, dá tempo. Sempre dá tempo de começar de novo. Sempre dá tempo de tentar. Imagina você com 20 anos, você está usando aquilo porque 1 em cada 5 jovens já experimentou cigarro eletrônico. Para você ver onde vai parar isso. Eu vejo uma coisa interessante, assim, né? Os jovens têm hoje toda a informação possível, estão acometidos, e eu diria, com uma ansiedade, com esse excesso de informação. Sem dúvida. E começaram a usar esse tipo de coisa, né? Porque para mim é uma coisa. Terrível, é uma coisa mesmo. E como se fosse o quê? Um melhor amigo, né? Então, eu vejo que às vezes o mundo tá muito, muito discrepante, né? Cadê seus coisa, amigos? Né? É verdade. Cadê as pessoas que estão... Será que são seus amigos mesmo? Não é? Muito interessante. Então, eu tenho um filho adolescente e isso me preocupa muito. Eu estou sempre perguntando e eu sei que nessa geração deles é uma realidade muito triste. É um pesadelo que a gente está vivendo. Bom, eu fiz faculdade depois de mais velha, faculdade de fisioterapia, e a gente ia no intervalo para a praça, as pessoas me ofereciam. Sou personal. Fazendo faculdade de fisioterapia. Perderam o senso, né? Além de tudo. Falei, só pode ser brincadeira. Mais velha, fazendo faculdade de área de saúde. Você tem certeza que você está oferecendo isso para mim? Você quer ouvir a minha resposta? É assim mesmo. Tem um assunto que eu acho muito importante e que eu acho que as pessoas não têm ideia. É real, é verdade que o refluxo tem influência na saúde pulmonar? Esther, o refluxo é um grande inimigo da saúde pulmonar. Então, eu pego todo dia no consultório pacientes que têm ou algum sintoma causado por refluxo ou as suas doenças pioram por conta do refluxo. Cara, e não acho sabem. Que as pessoas não sabem disso. As pessoas não sabem. Mas também não vão saber. Tem que vir alguém para explicar e a gente está aqui para isso. Vamos dar um passo a passo? Vamos. Exatamente assim, um primeiro sintoma. Tosse. Aquele pigarrinho. Pigarro, coceira na garganta, sensação de bolo na garganta, aquela tosse insistente e irritante. Tem uma amiga que tem uma história interessante sobre isso. Ela, no começo de um namoro, aquele romance, e o cara sempre mandava um áudio com uma tossezinha no começo. E ela se incomodou com isso e comentou com ele. Chegou aí ao médico, fazer os exames e descobriu o refluxo. Aí. Interessante. Então, com certeza. Tratar o refluxo salvando os namoros, tá vendo? É verdade. E o tratamento do refluxo funciona se a pessoa fizer tudo certinho? Sem dúvida. Então, o paciente procura... Isso aí eu atendo todo dia no consultório, toda semana. Então, eles vão achando que é um problema pulmonar. Olha, eu tô com tosse, tô com chiado no peito, tô com dor no peito. E você, conversando, investigando, aquilo é provocado por refluxo. O refluxo, eu sempre explico isso no consultório, é o ácido do estômago que sobe até a garganta e volta. Quando esse ácido chega até a garganta, a pessoa, sem perceber, aspira pequenas quantidades daquele ácido. E aquilo vai para o pulmão. Pode causar asma, pode causar fibrose pulmonar, bronquiectasias, pneumonia. Tudo por conta de um refluxo gastroesofágico. Então, são doenças muito ligadas. Então, gente, são órgãos muito ligados. Vocês entenderam bem
precisa estar atento a tudo que o seu corpo fala. O seu corpo fala. Você falou tudo. O seu Precisa corpo está você tem falando. que se conhecer. Se você conseguiu perceber que vem acontecendo algumas mudanças, em especial as mulheres com a menopausa, que acontecem um monte de mudanças. Sem dúvida. Então, precisa estar atento. O seu corpo fala, você disse tudo. Então, você está com tosse, com aquele incômodo, já tomou xarope por conta própria. O xarope por si só piora o refluxo e com isso vai piorar a tosse. Então, se você já tomou xarope, já tomou antialérgico, não melhora, algo está errado. O seu corpo está te falando isso. E muitas vezes o problema não é pulmonar, é o pulmão sofrendo consequências de alguma outra coisa. Muito bom. Você sabia, essa ideia do podcast, essa ideia dessa conversa, é que as pessoas entendam que tem gente que luta pela saúde das pessoas, né? Então, é muito importante que o médico tenha essa visão do ser humano, né? Como um indivíduo. A Roberta usou uma expressão bonita, como uma entidade. Sim. Porque várias coisas vão acontecendo ao mesmo tempo. Então, não é porque ele vai num pneumologista que a pneumologista não vai ver que estão acontecendo outras coisas, como uma relação hormonal, com a relação com o sono. Sem dúvida. E tudo interligado. Um sintoma pode acarretar os outros, né? Sem dúvida. E qual que é o sentido, por exemplo, de um paciente ir com tosse no seu consultório e você só tratar aquela tosse, dar um sintomático para ele dormir melhor aquela noite? Não, você tem que descobrir de onde vem aquilo. Onde nasce aquele problema? Nem sempre é pulmonar. A tosse, eu percebo que as pessoas se acostumam com ela. Às vezes eu tô dando aula online, lá no método, e eu vejo que a pessoa fez um exercício, começou a tossir. Fez outro exercício, começou a tossir. Aí eu já pergunto, tá acontecendo sempre essa tosse? Ou é só durante o esforço? Ainda bem que você avisa. Você chega... Você tá percebendo? Você tá tossindo à noite? Porque a pessoa às vezes não vê. Não percebe. Não vê. O problema da tosse crônica, que é a tosse persistente, a pessoa já se acostumou a falar, a minha vida, eu não me ajudo, faz parte da minha vida tossir, né? E não é assim. O normal é viver sem tosse, tá? A tosse crônica é sinal de que alguma coisa está errada. Você precisa descobrir o porquê daquela tosse. Existem inúmeras causas de tosse. Sinais. Um sinal. Sinais. Você tem que conhecer o seu corpo. Ele te dá sinais. Né? Bom, essa história do sono, a pessoa chega lá no consultório percebendo que tem de sintoma, mudança no sono, insônia. Qual é o primeiro passo? O que ela precisa fazer para entender isso melhor, Cá? Se a pessoa desconfiar de que algo está errado, tem que procurar um pneumologista, né? Ou algum médico que trabalhe com a área de sono, né? Alguns otorrinos, enfim, alguns neurologistas trabalham. Precisa procurar, não é, por exemplo, porque a pessoa ronca que ela tem a apneia do sono, são coisas diferentes. Então, para investigar isso, tem que fazer uma polissonografia. A polissonografia é um exame que hoje dá para fazer na própria casa, né? Com um aparelho portátil, mudou totalmente. Perfeito, né? Então, dá para fazer uma boa triagem de quem tem apneia ou não, fazendo um exame na própria casa, no conforto da sua cama. Que perfeito. E aí sim... Mais fidedigno, né? Sem dúvida, com certeza. E aí sim, daí para frente, ver o que precisa fazer, né? Que tratamento que precisa fazer, medidas tomar. Lá no consultório faz? Lá no consultório faço, sim, tem polissonografia domiciliar. Ótimo. Existe alguma contraindicação relacionada a exercício? Não, tá? Então, o pulmão, ele é sempre, em relação ao pulmão, ele é sempre beneficiado com o exercício físico. Agora, sim, tem os pacientes com doença pulmonar grave, né? Às vezes, a gente vai ter que tomar cuidado, talvez fazer uma fisioterapia, com reabilitação, por exemplo, com um exercício supervisionado, mas nunca deixar de fazer, né? Sempre se manter ativo, cada um no seu limite. Sem dúvida. Né? Isso nas doenças mais graves. A gente na fisioterapia tem uma aparelhagem muito interessante que ajuda a exercitar o pulmão até nos indivíduos acamados, né? Então, isso é muito importante, né? É demais. A fisioterapia mobiliza a secreção, né?
É muito Porque importante. às vezes a pessoa já não tem mais força, né? Exatamente. Muito Né? bom. E, em paralelo, fazer esse fortalecimento muscular, cada um no seu limite. Tem mais uma pergunta que sempre foi uma pulga atrás da minha orelha. Vamos lá. Cá, o pulmão e a relação com a higiene da casa da pessoa. Com relação à higiene quando ela não é boa ou quando ela é excessiva? Ou quando entra pets, por Entendi. exemplo, na jogada. Certo. Então, as doenças respiratórias alérgicas, as mais comuns, rinite alérgica, rinocinusite em geral, né? E asma, o primeiro tratamento é higiene ambiental. Aquela higiene de onde você vive, tanto na casa, no trabalho, se possível, tá? Quanto mais higiene você tiver na casa, menos remédio você vai precisar, né? E como que funciona essa higiene? Não ter cortina, tapete, carpete, bichos de pelúcia, cachorro e gato sempre para fora, né? Se possível não ter, mas se tiver, eu sempre falo, olha, se possível para fora, né? E o importante é saber que, por mais que a gente limpe o ambiente, as crises às vezes estão naquela sujeira que a gente não vê. Então, por exemplo, o sofá, você pode limpar todo dia, mas ele está cheio de ácaros. Sim. E esses ácaros vão te fazer ter crise de rinite, de asma. Então, tem que fazer higienização dos estofados a cada 6 meses, pelo menos, tá? Isso é uma realidade, as pessoas têm que ter essa consciência. Tem que ter essa consciência. Fazer uma manutenção numa máquina de ar-condicionado, né? Que também as pessoas deixam sempre para depois, só lembram quando chega o verão. E aí, quando você começa a ficar doente, fala, nossa, mas a gente está no verão e eu estou tão doente, aquele ar-condicionado está cheio de poeira, de impureza, vírus, bactérias, fungos, ácaros, tudo tem naquele ar-condicionado. Então, Sem é uma contar poeira as que... pessoas acumuladoras, né, doutora Catarina? Nossa, que não são poucas, né, Esté? Sem dúvida. Não são poucas. Tem mais uma pergunta que é muito importante. Quais são os hábitos ideais para as mulheres 50 a mais? Podemos dizer que são 4 pilares principais de hábitos. Não fumar, se alimentar bem, fazer exercícios físicos e dormir bem, ter um sono de boa qualidade. Esses 4, o conjunto desses 4 é sucesso. Eu estou muito feliz com esse encontro, porque o importante para mim nessa ideia do podcast é que as pessoas aprendam com o que a gente consegue trocar aqui e trazer isso para a vida, sabe? Conseguir colocar isso dentro do que é importante para ela. E o corpo, o físico, é claro que puxando a sardinha para o meu lado, é muito importante, porque é nossa morada, né, Cá? Com certeza. É o que a gente tem de mais importante, porque é a partir de um bem-estar que você consegue fazer bem para as pessoas que estão ao seu redor, né? Sem dúvida, sem dúvida. Então, nada mais importante do que a gente saber o que a doutora Catarina diria para a mulher Catarina. Essa pergunta é complicada, mas vamos lá. Eu vou considerar que a mulher Catarina está representando todas as mulheres, de 50 a mais e de 40 a mais, como eu, né? Então, o que eu diria para todas? A gente está aqui agora falando de respirar bem, de respirar melhor, né? Mas o mais importante, talvez, seja dar um sentido para isso, um sentido para esse respirar bem. Então, refletir sobre a vida que a gente está levando nos dias atuais. A vida é uma viagem curta, vamos dizer. Então, saber equilibrar o trabalho, a família, o lazer, o autocuidado, né? Então, eu acho que o respirar bem também vem disso. Que lindo, né? Que incrível. É uma verdade. E essa é a dica. Que sorte das pessoas que convivem com você. Obrigada. Obrigada a você. Estou muito, muito feliz. Sorte é nossa de estar aqui com você. Eu que tô. Parabéns pelo trabalho incrível. Eu que agradeço sempre. Pessoal, eu estou muito feliz e muito emocionada com essa conversa, com esse bate-papo. Esse método é para isso, esse podcast é para isso. É para que vocês entendam o quanto é importante a gente estar feliz com a gente conseguir passar essa alegria para quem convive com a gente. Obrigada, um beijo. Obrigada.